Olá, paz seja convosco, sejam bem-vindos ao Evangelho Quadrangular. Capítulo 4, segunda doutrina cardinal. A promessa do batismo com o Espírito Santo é uma das mais profundas dádivas oferecidas por Deus a seus filhos. Desde os tempos do Antigo Testamento, o Espírito Santo agia por meio de profetas e homens de Deus para realizar grandes feitos. Contudo, com a vinda de Cristo, essa promessa foi ampliada para todos os que nele creem, abrindo uma nova dimensão de comunhão e poder espiritual. No dia de Pentecostes, os discípulos experimentaram o cumprimento dessa promessa de forma extraordinária, sendo capacitados a falar em novas línguas e a realizar sinais e maravilhas. O batismo com o Espírito Santo é mais do que uma experiência, é um convite para viver uma vida cheia de poder, consagrada a Deus e comprometida com a missão de expandir o seu reino. Jesus, ao prometer o Consolador, sabia que os desafios espirituais que os discípulos enfrentariam seriam intensos. Por isso, o Espírito veio como uma fonte de força, direção e comunhão, não apenas para uma época, mas para todas as gerações de crentes. Hoje, esse poder está disponível para todos que buscam com fé. É uma promessa viva que nos capacita a ser testemunhas autênticas do amor e da graça de Deus. Tópico 1. Introdução à importância do batismo com o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo ocupa um lugar de destaque na doutrina cristã, sendo uma das mais importantes promessas feitas por Jesus a seus seguidores. A promessa é um revestimento espiritual que proporciona poder, conforme registrado em Lucas 24:49. Antes de sua ascensão, Cristo instruiu os discípulos a esperarem o cumprimento dessa promessa, o que seria essencial para a propagação do Evangelho e fortalecimento da fé. A importância desse batismo é reiterada em diversas passagens das Sagradas Escrituras, como em Joel 2, versículo 28 e 29, onde o profeta prediz um derramamento do Espírito sobre toda a carne. João Batista, o precursor de Cristo, também destacou a diferença entre o batismo que ele realizava com água e o batismo que Cristo traria com o Espírito Santo e com o fogo. Este batismo sobrenatural não só capacita os crentes, mas também simboliza a presença do poder divino na vida espiritual dos salvos, transformando-os em instrumentos ativos da obra de Deus na terra. A doutrina do batismo com o Espírito Santo reflete, assim, uma experiência espiritual profunda e poderosa. João Batista foi o grande precursor de Jesus Cristo, aquele que preparou o caminho para o ministério do Salvador. Sua pregação girava em torno do arrependimento e da necessidade de uma mudança de vida, simbolizada no batismo com água. Porém, João Batista também anunciou algo ainda mais significativo, um batismo com o Espírito Santo e com fogo, que seria realizado por Jesus Cristo. Em suas palavras, conforme registrado em Lucas 3:16, João reconheceu a grandeza de Jesus, afirmando não ser digno sequer de desatar as correias de suas sandálias. Esse reconhecimento da superioridade de Cristo foi acompanhado pela promessa de que Jesus não só batizaria com água, mas também traria um batismo espiritual que transformaria vidas de maneira profunda. Esse batismo, segundo João, seria realizado com o poder do Espírito Santo e simbolizaria uma purificação e capacitação sobrenatural, algo que ele, como humano, não poderia realizar. O batismo com o Espírito Santo marca o início de uma nova era espiritual, onde os crentes são fortalecidos para viver uma vida cheia de propósito e poder divino.
Nos 3 anos e meio de seu ministério na Terra, Jesus realizou diversas ações que transformaram vidas e impactaram a história. Ele trouxe o perdão dos pecados, realizou milagres impressionantes como curar enfermos e expulsar demônios, além de ensinar seus discípulos e formar um grupo que daria continuidade à sua obra. Porém, apesar de sua poderosa atuação durante esse período, o que João Batista havia predito, o batismo com o Espírito Santo e com fogo, ainda não tinha se cumprido. Isso porque, segundo o plano de Deus, o tempo para esse derramamento especial do Espírito Santo ainda não havia chegado. Em João 7:37 a 39, vemos que Jesus indicava que o Espírito Santo seria dado apenas após sua glorificação, ou seja, após sua morte, ressurreição e ascensão aos céus. Assim, o batismo com o Espírito Santo foi reservado para o período após a ascensão de Cristo, marcando o início do ministério do Espírito Santo na vida dos crentes. Através do Espírito, os seguidores de Jesus seriam capacitados a viver a fé de forma plena e a continuar a obra que ele começou. Após a ascensão de Jesus aos céus, deu-se início a um novo período na história espiritual da humanidade, o ministério do Espírito Santo. Conforme Jesus prometeu, o Espírito Santo seria enviado para guiar, fortalecer e capacitar os crentes para a missão de propagar o Evangelho e viver uma vida santificada. Esse ministério começou no dia de Pentecostes, conforme descrito no livro de Atos dos Apóstolos, quando o Espírito Santo foi derramado sobre os discípulos de maneira poderosa e transformadora. O batismo com o Espírito Santo, que havia sido prometido por Jesus e anunciado por João Batista, finalmente se cumpriu. Desde então, o Espírito Santo tem operado ativamente na vida dos salvos, concedendo-lhes dons espirituais, orientação, consolo e poder para enfrentar as adversidades da vida. A presença do Espírito Santo é essencial para a vida cristã, pois ele não só transforma o caráter dos crentes, mas também os capacita a serem testemunhas eficazes do Evangelho. O ministério do Espírito Santo, portanto, é contínuo e indispensável, cumprindo a promessa de Cristo e impulsionando a Igreja em sua missão. Tópico 2. O batismo com o Espírito Santo. Jesus Cristo desempenha um papel fundamental no batismo com o Espírito Santo prometido por ele. Em João 14:16, Jesus assegura aos seus seguidores que enviaria o Consolador. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre. O Espírito Santo foi enviado após a ascensão de Jesus, marcando a continuidade da obra de Cristo. Em João 15:26, destaca que o Espírito Santo procede do Pai, mas é enviado por Jesus para capacitar os crentes. A ascensão de Cristo era essencial para que o Espírito viesse, como indicado em João 16:7. Dessa forma, Jesus é o batizador com o Espírito Santo, capacitando seus seguidores a continuar sua missão de pregar o Evangelho com poder e ousadia. Pentecostes foi um momento decisivo em que a promessa de Jesus se cumpriu. Em Atos 2:1 a 4, os discípulos reunidos em Jerusalém foram revestidos de poder com a vinda do Espírito Santo. O Espírito manifestou-se visivelmente com línguas de fogo e habilitou os discípulos a falarem em outras línguas, tornando-se uma prova clara do batismo espiritual prometido por Jesus. Esse derramamento de poder não ficou restrito àquele momento. Ele inaugurou uma nova era espiritual na qual o Espírito Santo continua a agir, transformando e capacitando os crentes a viverem uma vida cheia do poder espiritual.
A experiência do Pentecostes é uma realidade contínua para a igreja, habilitando seus membros a pregar a mensagem de Cristo com ousadia e eficácia, realizando milagres e promovendo a expansão do Evangelho pelo mundo. Desde Pentecostes, o derramamento do Espírito Santo continua cumprindo a promessa de Jesus de batizar os crentes com poder. A experiência vivida pelos primeiros discípulos está acessível a todos os que creem em Cristo Jesus. Jesus, como o batizador com o Espírito Santo, proporciona aos crentes poder espiritual para viverem de acordo com o propósito divino, enfrentando desafios, superando tentações e proclamando o Evangelho com ousadia. Esse poder também capacita os crentes a realizar milagres, cura e libertações, da mesma forma que os apóstolos originais. A promessa do Espírito Santo é eterna e acessível a todos os que buscam a presença de Deus, e ele continua a derramar sua graça sobre os que se dedicam ao cumprimento da missão de pregar a mensagem de Cristo a todas as nações. De sua ascensão, Jesus deu uma ordem clara: os discípulos deveriam esperar em Jerusalém até serem revestidos de poder pelo Espírito Santo. Essa instrução era essencial para que pudessem dar continuidade à missão de Cristo. O batismo com o Espírito Santo capacitou-os a operar milagres, curar os enfermos e expulsar demônios, como descrito em Marcos 16:17 a 18. Assim diz o Senhor: e estes sinais seguirão aos que crerem. Além de permitir que pregassem o Evangelho com ousadia, o Espírito Santo conferiu poder sobrenatural para vencer desafios espirituais e físicos. A missão da igreja não poderia ser realizada apenas com esforço humano. O poder divino era necessário para que os discípulos fossem instrumentos eficazes do Evangelho no mundo. Dessa forma, o batismo com o Espírito Santo inaugurou a era da igreja, que testemunhou a propagação do cristianismo, a multiplicação de nossos discípulos e a perpetuação da obra de Cristo até os confins da terra. O propósito central do batismo com o Espírito Santo, como Jesus declarou em Atos 1:8, era equipar os crentes com poder para serem suas testemunhas. O Espírito Santo não veio para atender a ambições pessoais ou políticas, como os discípulos inicialmente imaginavam, mas para fortalecer os seguidores de Cristo em sua missão espiritual. Jesus disse: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serei minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Este poder celestial não só trouxe milagres visíveis como sinais de confirmação, mas também coragem, sabedoria e autoridade para pregar o Evangelho com ousadia e fidelidade. Ao focar na missão espiritual, Jesus deixou claro que o verdadeiro propósito da igreja era continuar seu trabalho na terra, ampliando a mensagem da salvação e a realização de sua vontade divina. O Espírito Santo capacita a igreja a cumprir essa tarefa em todos os lugares e épocas, mostrando que a missão de Cristo é em essência espiritual e transcendente. Em Hebreus 13:8, que afirma Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, é uma base sólida para compreender a continuidade das promessas de Cristo. Jesus não apenas salva, mas continua a batizar com o Espírito Santo, e essa promessa permanece válida até hoje. O batismo com o Espírito Santo, iniciado no Pentecostes,
não foi um evento isolado. Conforme a profecia de Joel e o sermão de Pedro, essa promessa se estende a todos os salvos, sem distinção. O livro de Atos traz exemplos claros sobre essa verdade. Em Samaria, Cornélio e sua casa e os discípulos de Éfeso, entre outros, demonstram que o batismo no Espírito Santo continuou além do Pentecostes e permanece acessível a qualquer crente. A universalidade dessa promessa, reforçada por Pedro, destaca que qualquer pessoa que crer e buscar pode receber o Espírito Santo, assim como a salvação. Esse dom é para todos que forem chamados por Deus, independentemente de sua origem ou condição social. O batismo com o Espírito Santo não se limitou à era apostólica, como alguns acreditam, mas continua sendo uma promessa ativa para os crentes em todas as gerações. Atos 2,39 assegura que essa promessa é para todos os que foram chamados à salvação. Assim como a salvação, o batismo no Espírito Santo não tem data de validade e continua acessível para aqueles que desejam e buscam essa experiência. Jesus ensinou em Lucas 11,13 que o Espírito Santo é dado a todos os que pedirem sinceramente a Deus, mostrando o desejo de Deus de revestir seus filhos com poder. Ao longo da história, muitas pessoas e movimentos cristãos têm experimentado esse derramamento do Espírito, confirmando que o batismo com o Espírito Santo é uma realidade viva até os dias de hoje. A promessa continua válida para todos os crentes que buscam intensamente a presença e o poder de Deus em suas vidas, desejando ser cheios do Espírito para viver plenamente a missão de Cristo na Terra. No período do Antigo Testamento, o Espírito Santo agia sobre alguns indivíduos selecionados como profetas e líderes para realizar a vontade de Deus. Saul, ao ser ungido, tornou-se um novo homem pelo poder do Espírito, assim como Davi, que recebeu o Espírito Santo ao ser escolhido como o rei de Israel. Seus eventos mostram a atuação limitada, mas impactante do Espírito antes de Cristo. No entanto, os profetas do Velho Testamento também anunciaram que o Espírito seria derramado sobre toda a humanidade no futuro. Aliás, Isaías profetizou que o Espírito repousaria sobre o Messias, trazendo sabedoria e entendimento, enquanto o profeta Joel previu o derramamento do Espírito sobre toda a carne. Essas promessas se cumpriram com o Pentecostes, quando o Espírito Santo foi derramado sobre todos os crentes, dando início a uma nova era em que o Espírito de Deus não estava mais restrito a alguns, mas estava disponível para todos que creem em Jesus Cristo. Essa mudança marcou um ponto crucial na história da salvação com o Espírito Santo, desempenhando um papel ativo na vida de cada cristão. A chegada de Cristo e o derramamento do Espírito Santo no Pentecostes trouxeram uma nova realidade para os crentes. No Antigo Testamento, a presença do Espírito era temporária e dada apenas a alguns indivíduos e selecionados. Agora, no entanto, o Espírito Santo habita permanentemente em cada cristão, proporcionando uma comunhão íntima e constante com Deus. Essa presença não é limitada a ocasiões específicas, mas é diária e contínua, capacitando os crentes a viver em conformidade com a vontade de Deus. O Espírito Santo guia os crentes em toda a verdade, ensina-os a viver de acordo com a palavra de Deus e os capacita a enfrentar os desafios da vida cristã. Além disso, ele
conforta-os nos momentos de dor e dificuldade, oferecendo paz e esperança. O Espírito também desempenha um papel essencial no cumprimento da missão cristã, capacitando os crentes com dons espirituais para ministrar aos outros e levar o Evangelho ao mundo. Sua presença em nossas vidas é fundamental para o crescimento espiritual, moldando-nos à imagem de Cristo e fortalecendo-nos para sermos suas testemunhas no mundo. O Espírito Santo, com sua sabedoria incomparável, conhece as profundezas de Deus e nos guia no conhecimento e compreensão das Escrituras. Ele revela as verdades divinas e nos ensina a viver de maneira sábia e plena, como Jesus prometeu em João 14,26. Por meio da ação do Espírito, somos conduzidos para compreender melhor os planos e propósitos de Deus em nossa vida. Além disso, ele age de acordo com sua vontade soberana, não conforme o que desejamos, mas conforme seu propósito perfeito. Em 1 Coríntios 12,11, destaca que o Espírito distribui dons espirituais segundo o seu próprio querer. Ele sabe o que é melhor para nós e nos equipa no momento certo, de acordo com o plano divino. A nossa responsabilidade é estar abertos e receptivos ao que o Espírito quer realizar em nossas vidas, confiando plenamente em sua sabedoria e vontade, sabendo que Ele conhece nossas necessidades melhor do que nós mesmos. O amor do Espírito Santo é incondicional e transformador, envolvendo-nos com sua compaixão e intercedendo por nós em nossas fraquezas, como visto em Romanos 8,26. Ele está sempre ao nosso lado, fortalecendo-nos e nos guiando em momentos de dificuldade. Além disso, o Espírito Santo nos chama a viver uma vida de santidade, lembrando-nos de que somos templos de Deus. Em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16 a 17, nos diz que o Espírito habita em nós, exigindo que cuidemos do nosso corpo e espírito de maneira que honre a Deus. A santidade que o Espírito promove envolve afastar-nos do pecado e viver de forma pura e digna, respeitando o corpo como morada divina. Assim, o Espírito Santo, por meio de seu amor incondicional e de sua santidade, molda nosso caráter e nos conduz a viver de acordo com os princípios do reino de Deus, refletindo a presença de Cristo em nossas ações, pensamentos e decisões. Desde o princípio da criação, o Espírito de Deus é ativo, como em Gênesis 1,2, onde pairava sobre as águas, demonstrando seu poder criador e sustentador. Ele capacita pessoas, como visto em Êxodo 31,3, e habita nos crentes, promovendo sua transformação. Ele também é chamado de Espírito de Cristo, mostrando a íntima ligação com Jesus. Romanos 8,9 revela que sem o Espírito de Cristo não pertencemos a Ele, demonstrando sua importância na nossa vida cristã. O Espírito de Cristo nos une a Jesus, conformando-nos à sua imagem e ensinando-nos a viver conforme seus ensinamentos. Ele não só está presente no Antigo Testamento, mas também atua na obra redentora, como profetizado em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 11. Assim, o Espírito de Deus e o Espírito de Cristo são essenciais para a nossa vida, guiando-nos, capacitando-nos e nos transformando para sermos verdadeiros discípulos de Cristo. O Espírito Santo, além de ser chamado de Espírito Santo, tem outros títulos que revelam suas funções, como Consolador, prometido por Jesus em João 14,16.
Ele está sempre presente para trazer conforto e paz, principalmente nos momentos de dificuldade. Ele não apenas consola, mas também nos guia em toda a verdade como o Espírito de verdade, ajudando-nos a discernir entre o certo e o errado e nos protegendo de enganos. Além disso, o Espírito Santo é chamado de Espírito de adoção, nos adotando na família de Deus e permitindo que clamemos Abba Pai, um termo íntimo que reflete nosso relacionamento profundo e familiar com Deus. Por meio desse relacionamento, somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, vivendo em segurança como filhos amados. Esses títulos do Espírito Santo revelam sua obra constante em nos transformar, nos consolar e nos guiar em uma vida de comunhão com o Pai, garantindo-nos a alegria e paz na presença de Deus. O fogo é um símbolo poderoso do Espírito Santo, como descrito em Mateus 3.11 e Lucas 3.16, onde João Batista anuncia que Jesus batizaria com o Espírito Santo e com fogo. Esse símbolo possui dois significados fundamentais: destruição e purificação. A ação destrutiva do fogo consome tudo o que é impuro, removendo os obstáculos que nos afastam de Deus, assim como fez com Sodoma e Gomorra. Por outro lado, o aspecto purificador do fogo destaca-se na obra do Espírito Santo em nossas vidas. Assim como o fogo refina o ouro, eliminando impurezas, o Espírito Santo nos purifica de nossos pecados, limpando nossas mentes e corações. Além disso, o fogo aquece nossos espíritos, trazendo conforto e coragem para testemunharmos de Cristo e seguirmos seus mandamentos. Ele nos enche de ousadia para pregar o Evangelho e nos fortalecer em momentos de fraqueza, convencendo-nos de que somos purificados e capacitados para a missão divina. A presença do Espírito Santo em nossas vidas transforma e revitaliza nossa caminhada cristã, permitindo-nos viver de acordo com a vontade de Deus. A água é um símbolo profundamente significativo do Espírito Santo, associado à vida, purificação e renovação. Em João 7.38, Jesus afirma que, ao crer nele, rios de água viva correrão do seu interior, referindo-se à ação transformadora do Espírito Santo. Assim como a água é essencial para a vida física, o Espírito Santo é indispensável para a vida espiritual. A água do Espírito limpa e purifica nossas almas, removendo as impurezas do pecado e nos lavando com a graça divina. Ela sacia nossa sede espiritual, que nada no mundo pode satisfazer. Em Ezequiel 36, versículo 25 a 27, nos promete que Deus derramará água pura sobre seu povo para purificá-lo, simbolizando a obra regeneradora do Espírito Santo em nossos corações. Além de purificar, o Espírito Santo também nos restaura e traz nova vida, preenchendo-nos com a presença de Deus. Ele nos permite viver em santidade e justiça, capacitando-nos a buscar a vontade de Deus em todas as áreas da nossa vida. Essa obra contínua do Espírito Santo nos conduz a uma vida abundante, onde experimentamos a plenitude da graça e a renovação diária. A pomba é um dos símbolos mais conhecidos do Espírito Santo, conforme ilustrado no batismo de Jesus em Mateus 3.16, quando o Espírito desceu sobre ele na forma de uma pomba. Este símbolo carrega significados profundos de paz, pureza e inocência, refletindo a doçura e a brandura do Espírito Santo em sua relação com os crentes.
A pomba é associada a atributos como mansidão e suavidade, características que o Espírito Santo deseja cultivar em nossos corações. Esses atributos estão interligados aos frutos do Espírito, descritos em Gálatas 5:22, que incluem amor, paz, paciência e bondade. A presença do Espírito Santo em nossas vidas nos transforma, fazendo com que reflitamos o caráter de Cristo e manifestemos essas qualidades em nossas ações diárias. Além disso, a pomba simboliza a paz que o Espírito Santo traz ao coração do crente, acalmando tempestades interiores e guiando-nos em uma vida de comunhão com Deus e com o próximo. Assim, a ação do Espírito Santo em nossas vidas nos leva a viver em harmonia e serenidade, permitindo-nos ser instrumentos de paz no mundo. O pecado contra o Espírito Santo é um tema sério abordado nas Escrituras, especialmente em Mateus 12:32 e Marcos 3:29. É conhecido como o único pecado imperdoável, o que levanta questões sobre sua natureza e consequências. A essência desse pecado reside na rejeição deliberada e persistente da obra do Espírito Santo, que é essencial para a salvação. Atribuir as obras de Deus ao diabo é um ato de extrema gravidade e revela um coração endurecido contra a verdade. Aqueles que cometem esse pecado escolhem conscientemente desobedecer a Deus e desprezar sua verdade, levando à condenação eterna. Este conceito não deve ser tratado levianamente. Envolve a consciência de que o Espírito Santo atua nas vidas das pessoas, revelando a Cristo e guiando a verdade. A rejeição dessa obra é, portanto, uma separação definitiva da comunhão com Deus. Em um mundo repleto de confusão espiritual, é fundamental que entendamos a seriedade desse pecado e busquemos um relacionamento autêntico com o Espírito Santo, permitindo que ele transforme nossas vidas. Embora o pecado contra o Espírito Santo seja irreversível, os crentes não estão condenados eternamente, mesmo quando entristecem o Espírito Santo. As Sagradas Escrituras nos advertem em Efésios 4:30 sobre as atitudes que podem levar à tristeza do Espírito, como a amargura, a ira e a desonestidade. Essas ações podem ofuscar nossa comunhão com Deus e nos distanciar da sua vontade, mas não nos excluem de seu amor e graça. O exemplo de Ananias e Safira em Atos 5:3 a 4 ilustra a seriedade de mentir ao Espírito Santo, mas mesmo esse tipo de desonestidade não se traduz automaticamente em condenação eterna. A chave para a restauração é o arrependimento. Quando os crentes se voltam a Deus e reconhecem suas falhas, Ele está sempre pronto a perdoar e restaurar. Portanto, é essencial que os crentes se mantenham alertas e sensíveis à voz do Espírito, evitando comportamentos que possam levar à resistência. Deus deseja um relacionamento autêntico conosco e um relacionamento onde sua presença é vivificada e nossa vida espiritual é nutrida pelo arrependimento contínuo e pela busca pela santidade. A blasfêmia contra o Espírito Santo é especialmente relevante para os incrédulos, pois representa uma rejeição consciente e deliberada da obra redentora de Cristo. Essa rejeição, conforme descrito em 1 Tessalonicenses 5:19, onde se diz que é possível extinguir o Espírito
é uma negligência espiritual que pode levar consequências eternas. Quando os incrédulos resistem à verdade do Evangelho, negam a influência do Espírito Santo em suas vidas, e essa resistência é uma forma de se separar da comunhão com Deus, a escolha de ignorar ou atribuir as obras do Espírito ao mal revela um coração endurecido, incapaz de reconhecer a graça oferecida. Essa postura não é apenas uma questão de falta de fé, mas uma rejeição ativa da verdade que Deus oferece por meio do Espírito. É essencial que os incrédulos compreendam a gravidade dessa decisão. A contínua resistência à obra do Espírito Santo os afasta da possibilidade de salvação e os leva a um estado de condenação. Portanto, a mensagem do Evangelho deve ser apresentada com clareza, enfatizando a urgência de se voltar a Deus antes que seja tarde demais. O batismo no Espírito Santo é um aspecto fundamental da fé cristã, conforme descrito na declaração de fé da Igreja do Evangelho Quadrangular. Esse batismo é a experiência do recebimento do Consolador prometido por Jesus, que capacita os crentes a viver uma vida plena em Cristo. Não se trata apenas de um evento isolado, mas de uma transformação contínua que fortalece a relação entre o crente e Deus, promovendo um espírito de oração fervorosa e santificação. A experiência do batismo é uma habilitação divina para a evangelização, permitindo que os crentes se tornem instrumentos eficazes na missão de alcançar almas para o reino de Deus. Todos têm o direito de experimentar essa promessa que se estende a todos os fiéis, assim como ocorreu com os judeus e gentios, e gentios nos dias bíblicos. O relato na casa de Cornélio exemplifica essa inclusão divina. Além disso, o batismo no Espírito Santo promove a santificação, moldando o caráter do crente e instigando um viver que agrada a Deus. É uma expectativa legítima que encoraja os crentes a buscarem uma experiência mais profunda com Deus, que os capacita para o serviço e o crescimento espiritual. Tópico 3. Representação de Jesus. Jesus tipificado no rosto de leão. No livro de Ezequiel, encontramos a poderosa representação de Jesus Cristo como o leão, simbolizando sua majestade, força e realeza. Assim como o leão é o rei dos animais, Jesus é o rei dos reis, batizando os crentes com o Espírito Santo. Esta imagem nos ajuda a entender a natureza divina de Cristo e sua busca por um relacionamento íntimo com a Igreja. Ele veio como homem, mas sua essência e poder são infinitos, refletindo não apenas a força do leão, mas também o amor de um Salvador que deseja habitar nos corações abertos. A relação entre Jesus e sua Igreja é fundamental, pois, ao compreendermos esta tipificação, somos chamados a reconhecer a importância do batismo com o Espírito Santo em nossas vidas. A vida em comunidade é fundamental para a sobrevivência dos leões, que vivem em bandos onde cada membro respeita o espaço do outro. Essa dinâmica é um reflexo do que Jesus espera da sua igreja, uma comunidade unida e respeitosa. Ao cultivarmos relacionamentos baseados no amor, fortalecemos a unidade do corpo de Cristo, mostrando ao mundo a essência do Evangelho. Além disso, a fidelidade dos leões e as suas parceiras é um poderoso símbolo do amor incondicional de Jesus pela Igreja.
Ele conquistou a nossa alma e, ao fazer isso, estabeleceu uma relação de amor e lealdade que deve ser correspondida. Cada crente é chamado a honrar essa relação, dedicando-se a viver em obediência e comprometimento, refletindo a fidelidade de Cristo em suas vidas. O vigor e a força do leão são inigualáveis, com mandíbulas que podem superar grandes obstáculos. Essa imagem ilustra o poder do Espírito Santo, que tem a capacidade de penetrar até os corações mais endurecidos e transformá-los. Sem a atuação do Espírito Santo, podemos nos tornar insensíveis às verdades de Deus. Assim como o leão é respeitado por sua coragem, Jesus nos chama a viver nossa fé com ousadia, confiando no poder que nos é dado pelo Espírito Santo. Enfrentar desafios e lutas é parte da vida cristã, mas quando nos rendemos ao Espírito, encontramos a força necessária para superar qualquer obstáculo. Essa coragem deve ser um testemunho da presença de Deus em nossas vidas, levando-nos a agir com determinação e fé, e a viver de acordo com o propósito que Ele nos confiou. As habilidades sensoriais do leão fazem dele um caçador astuto, e essa característica é um símbolo da atenção de Cristo em nossas vidas. Ele está sempre atento às nossas orações e aos detalhes que nos cercam, demonstrando um cuidado profundo por nós. Essa vigilância nos assegura que não estamos sozinhos em nossas lutas. Jesus também demonstrou um comprometimento imenso, deixando sua glória para conquistar um lugar para a sua igreja. Esse ato amoroso nos chama a corresponder a esse compromisso com lealdade e dedicação. Ser comprometido com Cristo é viver de forma que honre essa relação, refletindo sua fidelidade em cada aspecto da nossa vida. Ao buscarmos intimidade com Ele, somos transformados e capacitados a viver de acordo com sua vontade, contribuindo para o avanço do seu reino. O rugido do leão, que pode soar assustador, tem significados profundos, assim como a manifestação do Espírito Santo em nossas vidas. Muitos não compreendem sua presença e atuação, mas aqueles que estão atentos reconhecem sua voz. Da mesma forma, na vinda de Cristo, os santos ouvirão o chamado e se aproximarão dele. O poder de Jesus como o leão da tribo de Judá é um testemunho de sua autoridade no céu e na terra. Esse poder não é apenas para a sua glória, mas também para capacitar os crentes a realizar grandes obras em seu nome. Quando permitimos que o Espírito Santo atue em nós, somos fortalecidos para enfrentar os desafios e avançar no cumprimento da missão que Deus nos confiou. Essa força nos encoraja a viver de forma destemida, sabendo que a mesma potência que ressuscitou Jesus dos mortos está operando em nossas vidas. O Evangelho de João se destaca por apresentar Jesus Cristo de maneira profunda e clara como Filho de Deus, um tema que permeia todo o texto em passagens como João 1.34 e 20.31. Essa ênfase na divindade de Cristo é fundamental, pois nos permite entender que Jesus não é apenas um líder religioso, mas a própria manifestação de Deus entre nós. Diferente dos evangelhos sinóticos, que se concentram mais na vida e nas ações humanas de Jesus, João se dirige a todos os crentes de qualquer época, enfatizando a importância de reconhecer Jesus como o Filho de Deus. A relevância desse evangelho se estende até os dias de hoje, alcançando todos que buscam uma compreensão mais profunda do caráter e do
e da missão de Jesus em nossa vida e na história da salvação. No início do Evangelho, João nos apresenta Jesus como o Verbo, uma expressão que implica que ele é mais do que apenas um mensageiro, ele é a própria palavra e ação de Deus. Essa identificação com o Pai é central para a compreensão da natureza de Cristo. Em João 14, dos versículos 7 a 11, Jesus explica que ele e o Pai são um, revelando a interconexão divina que existe dentro da Trindade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são distintos, mas inseparáveis. Esse conceito é um dos grandes mistérios da fé cristã, mas é fundamental para entender o papel de Jesus Cristo como Salvador. Ele não apenas trouxe a mensagem de Deus, mas ele mesmo é a mensagem, a manifestação viva da verdade divina. A compreensão da identidade de Cristo nos leva a um relacionamento mais profundo com Ele, permitindo-nos viver em comunhão com Deus e experimentar a plenitude de Sua presença em nossas vidas. A narrativa de João se distingue por sua ênfase no amor, tanto de Deus quanto de Jesus. Ele é conhecido como o apóstolo amado e usa uma linguagem que ressoa profundamente com os leitores, destacando que o amor é a essência da mensagem de Cristo. O Evangelho de João não se limita a descrever as ações de Jesus. Ele revela a motivação por trás dessas ações, que é o amor. Através de encontros e diálogos, o apóstolo João mostra como Jesus amava as pessoas de maneira incondicional, buscando o bem-estar espiritual de todos. Esse evangelho é frequentemente recomendado a novos convertidos, pois apresenta a mensagem de salvação de forma acessível e compreensível, permitindo que qualquer um, independentemente de seu histórico, sinta o chamado do amor divino. O amor, como apresentado por João, é transformador e é o que nos aproxima de Deus e nos leva a viver em harmonia uns com os outros. O Evangelho de João é reconhecido como um texto espiritual escrito para um público que busca uma compreensão mais profunda da obra de Jesus. Ao contrário dos evangelhos sinóticos, que frequentemente se concentram em ações e eventos, João convida os leitores a refletirem sobre as verdades espirituais que permeiam a vida e o ministério de Cristo. Essa profundidade espiritual é evidente em suas narrativas, que não apenas descrevem milagres e ensinamentos, mas também exploram seu significado mais profundo e suas implicações para a vida espiritual dos crentes. João escreve para aqueles que são espiritualmente receptivos, ajudando-os a ver além da superfície das histórias de Jesus e a perceber a sua grandeza de sua obra redentora. Ao fazer isso, ele nos convida a participar ativamente da vida espiritual, a crescer em nossa fé e a aprofundar nosso relacionamento com Deus. Essa jornada espiritual é um aspecto essencial da mensagem de João e um convite contínuo para todos que desejam conhecer mais sobre amor e a verdade de Cristo. João, ao escrever seu evangelho, teve como objetivo guiar os leitores em uma jornada de fé. Ele não apenas relata os milagres e ensinamentos de Jesus, mas também enfatiza que a verdadeira vida e luz estão encontradas nele. Ao longo do texto, João destaca a importância de crer em Jesus, apresentando-o como a chave para a salvação e a vida eterna. Versículos como João 1.4 reafirmam
que nele estava a vida e a luz dos homens, sublinhando a centralidade de Cristo na experiência de fé. O Evangelho é, portanto, um convite à fé ativa, que não se limita a crenças intelectuais, mas se traduz em um relacionamento pessoal com Jesus. Através da fé, os crentes são chamados a experimentar a transformação que ele oferece, permitindo que sua luz ilumine suas vidas e conduza cada um em direção ao propósito divino. Assim, o Evangelho de João se torna um guia essencial para todos que buscam entender e viver a verdadeira fé em Cristo. O Evangelho de João apresenta Jesus não apenas como um líder espiritual, mas como o próprio Filho de Deus. Em João 1.1 afirma que o Verbo era Deus, estabelecendo a divindade de Jesus de forma clara e direta. Sua existência não começou com a sua encarnação. Ele já estava presente antes da criação, sendo a expressão plena de Deus. A concepção sobrenatural de Jesus, conforme Lucas 1.34 a 35, revela que ele foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Maria, ao receber a anunciação do anjo, ficou confusa sobre como poderia conceber um filho sendo virgem. O anjo explicou que o Espírito Santo a cobriria e o resultado seria a concepção do Filho de Deus. Essa geração sem pecado é essencial para entender a missão redentora de Jesus. Ao contrário da humanidade que herdou uma natureza pecaminosa, Jesus é puro e perfeito, qualificando-o como o único mediador entre Deus e os homens. Essa singularidade é fundamental para a fé cristã, pois define quem Jesus é. Não um ser comum, mas o Filho legítimo de Deus, chamado a restaurar a relação quebrada entre a humanidade e o Criador. A autoridade de Jesus se manifesta de várias maneiras, refletindo sua natureza divina e sua missão redentora. Em Marcos 2.10, Jesus afirma ter autoridade para perdoar pecados, algo que, segundo a tradição, é prerrogativa exclusiva de Deus. Essa declaração surpreendeu e indignou os presentes, pois Jesus se coloca na posição divina, mostrando que ele não é apenas um profeta, mas o próprio Deus que veio ao mundo para restaurar a relação entre a humanidade e o Criador. Além disso, ele tem autoridade para reinterpretar a lei de Deus, como registrado em Mateus 5.21. Jesus ensina que não veio para abolir a lei, mas para cumpri-la, enfatizando que o verdadeiro propósito da lei é o amor. Essa reinterpretação demonstra sua compreensão profunda da essência divina. Sua autoridade também se estende à vida e à salvação, como destacado em Mateus 16.24 a 26. Jesus convida todos a segui-lo e a experimentar a verdadeira liberdade que oferece. Por meio de sua morte e ressurreição, ele conquista a vitória sobre o pecado e a morte, proporcionando a todos a oportunidade de salvação e transformação. Essa mensagem é um convite constante para que todos busquem a nova vida que ele promete. Tópico 4. A simbologia. A pomba como símbolo. A pomba é um símbolo profundo dentro da teologia cristã, representando a paz, a inocência, além das qualidades do Espírito Santo. Associada aos frutos do Espírito mencionados em Gálatas 5.22, destaca que um verdadeiro cristão deve refletir virtudes como o amor e a paz em sua vida. Nos evangelhos, a pomba aparece quando o Espírito Santo desce sobre Jesus após seu batismo, conforme registrado em Mateus, Marcos, Lucas e João.
Este evento histórico simboliza a unção e a missão de Jesus, representando não apenas a presença do Espírito Santo, mas também um padrão de comportamento que todos os cristãos devem buscar. Assim, a pomba torna-se um ícone que nos lembra da importância de viver uma vida marcada pela paz, pureza e pela presença do Espírito em nossas ações diárias. A pomba é conhecida por sua aversão a ambientes sombrios, simbolizando que o Espírito Santo não pode habitar em corações mergulhados no pecado. Essa analogia serve como um poderoso lembrete de que a santidade é essencial para uma vida em comunhão com Deus. Assim como a pomba é considerada um animal limpo, os cristãos são chamados a viver em pureza e evitar tudo que possa contaminar o coração e a mente. Isso implica um convite para que cada crente examine suas práticas diárias, alinhando-se aos princípios da pureza que refletem a natureza do Espírito Santo. Ao escolherem viver em pureza, os cristãos não apenas glorificam a Deus, mas também se tornam testemunhas eficazes de sua graça no mundo. A vida em conformidade com essa pureza é um testemunho poderoso da transformação que ocorre quando permitimos que o Espírito Santo habite em nós. A pomba representa graça e gentileza, características que devem ser cultivadas pelos cristãos. Em Cantares de Salomão, a beleza da pomba ressoa com a pureza que devemos buscar. Quando uma pessoa é cheia do Espírito Santo, essas qualidades se tornam evidentes em suas interações diárias. Em Gálatas 5, o apóstolo Paulo nos admoesta a deixar as obras da carne e a andar em espírito, enfatizando que o espírito e a carne estão em constante oposição. O batismo no Espírito Santo não é apenas uma experiência espiritual, mas um chamado para um novo estilo de vida. Ao nos afastarmos das obras da carne e permitirmos que o Espírito Santo nos guie, tornamo-nos testemunhas vivas do amor e da graça de Deus. E essa transformação é a evidência da presença do Espírito em nossas vidas, permitindo que sejamos instrumentos de paz e esperança no mundo. A faixa amarela da bandeira quadrangular possui um significado profundo, simbolizando o fogo do Espírito Santo que denota poder e transformação na vida do crente. Colocada em segundo lugar, essa faixa reflete a importância do batismo com o Espírito Santo, que deve ser buscado fervorosamente. O batismo não é apenas um rito, mas um aprofundamento espiritual que edifica e fortalece o crente. Assim como o fogo purifica, o Espírito atua em nós, trazendo renovação e força. A cor amarela também alerta para a necessidade de estarmos atentos ao nosso caminhar com Deus, pois ignorar essa atenção pode resultar no entristecimento do Espírito Santo e até mesmo no afastamento total de sua presença. Portanto, essa faixa nos convida a refletir nossa condição espiritual e manter uma vida centrada em Deus, sempre vigilantes e buscando a comunhão com o Senhor. O batismo com o Espírito Santo é uma experiência vital para todo crente que deseja aprofundar sua vida espiritual. A bandeira quadrangular com sua faixa amarela simboliza a urgência dessa busca. Trata-se de um encontro transformador com o poder de Deus que molda e edifica a vida do cristão. Essa experiência proporciona um novo nível de
comunhão com o Espírito, permitindo que o crente seja fortalecido e capacitado a enfrentar desafios. O poder do Espírito Santo é essencial para viver de acordo com a vontade de Deus, permitindo discernimento e ações que refletem os ensinamentos de Jesus. A busca fervorosa pelo batismo leva a uma vida rica em amor, alegria e paz, refletindo os frutos do Espírito na vida do crente. Portanto, a faixa amarela simboliza poder e nos lembra da importância de buscar essa experiência transformadora em nosso relacionamento com Deus. Resumo do capítulo 4. O capítulo 4 do Evangelho Quadrangular aborda a segunda doutrina cardinal da Igreja, o batismo com o Espírito Santo, destacando sua importância e os elementos associados a esse evento essencial na vida do crente. O capítulo inicia-se destacando o cumprimento da promessa de Jesus sobre o batismo com o Espírito Santo, ocorrido no dia de Pentecostes, conforme registrado em Atos 2, versículo 1 a 4. Esse batismo, que continua até os dias atuais, é proclamado pelos quadrangulares como uma experiência fundamental na vida cristã e Jesus é reconhecido como aquele que batiza com o Espírito Santo. A narrativa ressalta que Jesus combinou a promessa de poder com o propósito do poder, indicando que os crentes recebem o Espírito Santo para servirem como testemunhas de Cristo. Esse entendimento é fundamental para direcionar a vida cristã e garantir que os crentes estejam alinhados com o propósito divino. Destaca-se também que o batismo com o Espírito Santo não é exclusivo de um grupo seleto, mas está disponível a todos os santos, conforme profetizado por Joel. O Espírito Santo opera de diversas maneiras na vida dos crentes, como o saber, querer, amor, clamor e intercessão, entre outros aspectos, todos alinhados à vontade de Deus. O capítulo avança para apresentar Jesus como Filho de Deus, destacando sua divindade em diversos pontos do Evangelho de João, evidenciando atributos divinos como a geração sobrenatural, a autoridade para perdoar pecados, alterar a lei de Deus, dominar sobre o sábado e sobre a vida das pessoas, além de possuir a autoridade para salvar os homens de seus pecados e suas consequências. Outro ponto-chave abordado é a simbologia da pomba, que representa características como brandura, doçura, amabilidade, paz e pureza. Essa simbologia associada aos frutos do Espírito destaca a relação direta da pomba com o Espírito Santo, especialmente quando mencionada nos Evangelhos como a forma tomada pelo Espírito Santo ao descer sobre Jesus. Por fim, o texto explora a bandeira quadrangular, destacando a cor amarela que simboliza o fogo do Espírito Santo, indicando sua importância e poder na vida do crente. Essa cor, assim como a doutrina cardinal, deve ser buscada com fervor por todos os que recebem a salvação. Em síntese, o capítulo 4 do Evangelho Quadrangular oferece uma abordagem abrangente sobre o batismo com o Espírito Santo, a divindade de Jesus, a simbologia da pomba e a importância do fogo do Espírito Santo na vida dos crentes, proporcionando uma
compreensão mais profunda sobre esses elementos essenciais da fé quadrangular. Ao longo da história da Igreja, o batismo com o Espírito Santo tem sido uma força vital para o crescimento e a expansão do Evangelho. Desde o dia de Pentecostes, milhões de crentes em todo o mundo experimentaram a profundidade dessa promessa divina, sendo capacitados a pregar com ousadia e realizar milagres e viver de maneira íntegra diante de Deus. O batismo com o Espírito Santo não é uma experiência que se limita ao passado ou a um grupo específico, mas é uma promessa que se renova a cada geração de cristãos que buscam a plenitude do Espírito Santo. Assim como o fogo purifica, o vento espalha as chamas, o Espírito Santo opera para nos transformar e nos levar mais perto do centro da vontade de Deus. Quando nos submetemos ao poder do Espírito, nossos corações se tornam mais sensíveis à voz de Deus e nossas vidas mais eficazes no serviço ao seu reino. Não é apenas um revestimento de poder para a obra ministerial, mas também uma profunda transformação interior que molda nosso caráter e fortalece nossa fé. Que possamos, hoje e sempre, buscar o batismo com o Espírito Santo com fervor para sermos testemunhas fiéis de Cristo, glorificando-o em todas as áreas de nossas vidas. Oremos. Pai Celestial, em nome de Jesus Cristo, nós te louvamos e exaltamos o teu santo nome, agradecemos por tua fidelidade, amor e graça manifestos em nossas vidas. Em nome de Jesus Cristo, nos achegamos a ti com corações humildes, reconhecendo nossa dependência do teu Espírito Santo. Pai, sabemos que a tua palavra nos promete o batismo com o Espírito Santo, um revestimento de poder que nos capacita a viver de acordo com a tua vontade e a ser testemunhas eficazes do teu amor. Por isso, clamamos a ti hoje, pedindo que envies o teu Espírito sobre nós. Enche-nos com a tua presença, fortalece nossa fé e purifica nossos corações para que possamos andar em obediência a ti. Senhor, assim como o fogo refina o ouro, que o teu Espírito refine nossas vidas, remove de nós tudo aquilo que não te agrada e enche-nos com o teu poder e a tua graça. Queremos ser instrumentos em tuas mãos para levar o teu evangelho a todas as nações, cumprindo o chamado que nos deste. Dá-nos coragem e ousadia para pregar a tua verdade, realizar milagres em teu nome e ser luz no mundo. Que o teu Espírito Santo nos guie todos os dias, revelando a tua vontade e nos capacitando a viver para a tua glória, em nome de Jesus Cristo. Amém.